Olá, eu sou o professor Paulo Netz e na aula de hoje nós vamos ver a primeira parte da termoquímica. Vamos trabalhar alguns conceitos básicos, como as propriedades molares parciais. Depois, com base nesses, vamos examinar as grandezas de mistura e as grandezas de reação, que vão fundamentar todo o estudo posterior da termoquímica. Vamos começar com alguns conceitos básicos. A termoquímica é a parte mais aplicada da termodinâmica, porque se refere às trocas energéticas envolvendo sistemas de interesse químico. Por exemplo, o calor em reações químicas, que tem uma grande importância, por exemplo, no estudo dos combustíveis, por um lado, por outro lado também no metabolismo. Várias reações no corpo humano produzem ou consomem calor, e o saldo energético é extremamente importante para o bom funcionamento de toda a maquinaria do corpo humano. Além disso, a termoquímica é imprescindível na predição e na otimização de processos. O que foi visto até agora na termodinâmica foram os sistemas fechados. Nos sistemas fechados, a gente faz o saldo energético do sistema, ou seja, a variação da energia interna do sistema é o saldo do calor e do trabalho trocados, ou seja, são formas de energia que o sistema troca com o meio externo. Além da energia interna, a entalpia também cumpre um papel importante. Porém, até agora nós não frisamos nada da importância da troca de matéria entre o sistema e o meio externo, que é o que nós vamos começar agora. Se a gente então começa com sistemas abertos, a variação da quantidade de matéria, do número de mols, passa a cumprir um papel fundamental. Então, em vez de termos apenas a energia interna, por exemplo, em função da temperatura e do volume, como anteriormente, nós temos agora adicionalmente um termo onde a energia interna vai depender do número de mols adicionados ou retirados da substância. A mesma coisa nós podemos exemplificar para a entalpia. A entalpia de um sistema depende da temperatura, depende da pressão, mas também depende da quantidade de matéria, ou seja, do número de mols adicionados ou removidos da substância. Quando nós variamos o número de mols e verificamos o efeito dessa variação no número de mols numa determinada propriedade, nós definimos aquilo que nós chamamos de propriedades molares parciais. Para entender esse conceito, que é fundamental, vamos imaginar uma propriedade Z. Por exemplo, a entalpia, ou então o volume, ou a energia interna. Vamos imaginar uma propriedade Z dependendo agora explicitamente da temperatura e da pressão. Z em função da temperatura e da pressão. Agora, vamos imaginar que essa propriedade num sistema aberto também possa variar mediante adição ou remoção de matéria. Porém, vamos nos restringir no primeiro momento a apenas um tipo de matéria, que é um sistema simples. Ou seja, Z depende da temperatura, da pressão e do número de mols da espécie que está sendo adicionada ou removida. Esse último termo, então, aqui, é o quanto que varia a propriedade devido ao efeito único e exclusivo da adição de matéria, mantendo, porém, a temperatura e a pressão constante. Isso é aquilo que a gente chama da propriedade molar, certo? Por exemplo, vamos imaginar que essa propriedade Z aqui seja o volume. Vamos imaginar água líquida, por exemplo. O volume molar nada mais é do que aquela medida do quanto varia o volume do sistema quando adicionamos 1 mol da substância. Então, nós temos água, adicionamos água líquida, por exemplo, adicionamos 1 mol de água líquida ao sistema. O que vai acontecer? O volume desse sistema vai se alterar, vai se acrescer de uma determinada quantidade, que é o que nós chamamos do volume molar, nesse caso,
da água líquida. É a mesma maneira de enxergar matematicamente que o volume molar é a variação do volume graças à variação do número de mols, mantendo a temperatura e a pressão constante. Qual é o volume molar da água líquida? Certo? Eu quero que vocês deem uma pensada em relação ao volume molar da água líquida antes de seguir adiante. Quem falou em 22,4 está completamente enganado, né? Porque 22,4, que é um valor que normalmente se atribui para gases ideais na CNTP, certamente não tem nada a ver com o volume molar da água líquida. O volume molar da água líquida é 18 mililitros, porque a massa molar da água é 18 gramas por mol e a densidade da água é 1 grama por mililitro. Ok, vamos agora considerar, em vez da água líquida pura, uma mistura contendo, por exemplo, água etanol ou outra mistura qualquer. Se o sistema é constituído por diversos componentes, agora a propriedade Z depende da temperatura, da pressão e dos números de mols dos diferentes componentes, N1, N2, etc. De modo que aquela nossa expressão anterior agora inclui uma soma sobre todos os componentes, N1, N2, etc. Ou seja, dZ/dNi multiplicado por dNi. Toda essa soma, então, mede o quanto que a matéria influencia na variação daquela propriedade em questão. Cada um dos termos, cada uma das derivadas parciais é uma propriedade molar. Só que, como a gente está considerando em relação a uma espécie apenas, a gente chama de propriedade molar parcial. E ela mede, então, quanto que varia aquela propriedade extensiva Z mediante a adição ou remoção de 1 mol da substância I, porém mantendo a temperatura, a pressão e a composição dos demais componentes constante. Vamos exemplificar. Vamos pegar o volume molar parcial. O volume molar parcial é a variação do volume em relação ao número de mols da espécie, mantendo a temperatura, pressão e o número de mols das outras espécies constantes. Certo? Por exemplo, o volume molar parcial da água numa mistura água e etanol é o quanto que vai variar o volume total do sistema quando eu adicionar 1 mol de água nessa mistura. O que acontece é que, via de regra, esse volume molar parcial não vai ser igual ao volume molar, porque existe, nesse caso aqui, um efeito bastante importante devido às interações. Se eu pego 100 ml de água e 100 ml de álcool, não vou obter 200 ml de solução, na verdade eu vou obter um pouco menos. De modo equivalente, a adição de 1 mol de água numa solução de água e álcool não vai levar ao aumento de 18 ml, mas vai levar a um aumento, via de regra, inferior. Então, nesse caso, o que nós temos é que o volume molar parcial da água não corresponde ao volume molar da água. O volume molar parcial é diferente, ele vai depender da temperatura e da pressão, porém também da composição. Ou seja, dependendo da quantidade de água e etanol que eu tenho na mistura, o volume molar parcial da água vai ser diferente. De outra maneira, misturas de composição diferentes vão ter um efeito diferente mediante a adição de 1 mol de água. Isso pode ser visto graficamente aqui, uma figura que é do livro do Pila, onde nós temos a diferença entre o volume molar parcial e o volume molar para a água e o álcool em diversas misturas desses componentes aqui na temperatura de 20 graus Celsius. Nós vemos que até, no caso aqui do álcool, a diferença entre o volume molar parcial e o volume molar chega a quase 6 mililitros, no caso da água aqui, praticamente 5. Bom, agora vamos seguir um pouco adiante nas nossas definições, com base nessa definição aí do volume molar parcial, que nós então colocamos aqui. Nós expressamos a diferencial total do sistema dZ em função de 3 termos. O primeiro termo é o quanto que a propriedade Z varia com a temperatura
mantendo pressão e composição constante. O outro, quanto que a propriedade Z varia com a pressão, mantendo temperatura e composição constante. E quanto que a propriedade Z varia com a composição, na verdade, com o número de móis de cada uma das espécies, mantendo, porém, temperatura, pressão e o número de móis de outra espécie constante, certo? Muito bem, aqui nós vamos ver uma propriedade extremamente importante, que é uma consequência matemática, certo? Porém, antes de trabalhar essa propriedade, vamos apenas frisar conceitualmente o que nós concluímos até agora. As propriedades molares parciais, como mostrado aqui, elas quantificam então o efeito da variação da quantidade de matéria num sistema aberto. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho nas propriedades matemáticas dessas propriedades molares parciais, porque vão ser imprescindíveis essas propriedades para a compreensão e aplicação desse conceito na descrição de mudanças de fase, mistura e reações. Vamos pegar essa propriedade Z aqui. Z, função da temperatura, da pressão, do número de móis da espécie 1, do número de móis da espécie 2. De acordo com o teorema de Euler das funções homogêneas, vamos chegar a uma conclusão extremamente importante. A revisão matemática do teorema de Euler foi postada em separado, vocês têm um vídeo a respeito que vocês também podem acessar. Se nós dizemos que Z é uma função homogênea, significa que se multiplicarmos aqui as variáveis extensivas, número de móis de 1, 2, etc., por uma constante K, a função ela é obtida multiplicada por esse valor K, elevado na N, onde N aqui seria o grau da função homogênea. Como aqui no caso é K igual a 1, aliás, é N igual a 1, é K elevado na 1, se trata de uma função homogênea de grau 1, ou seja, é uma propriedade extensiva, como nós vimos, é uma função homogênea de grau 1. Significa que se nós duplicarmos N1, N2, etc., a função fica duplicada. O teorema de Euler estabelece que, nesse caso, se nós multiplicarmos as variáveis pelas derivadas parciais da função em relação à variável e somarmos tudo, nós obteremos a própria função. Ou seja, Z nada mais é do que o somatório de NI Z molar parcial I, onde então esse Z molar parcial I é dZ dNI. Na revisão matemática nós tratamos esse assunto de modo um pouco mais aprofundado. Mas a gente pode enxergar isso claramente se a gente pegar, por exemplo, e analisar aquela nossa mistura binária anterior, onde nós temos água e etanol, e pegarmos a consideração do volume molar parcial da água e do volume molar parcial do álcool. Se nós tivermos, então, numa dada situação, numa dada composição, um dado volume molar parcial da água, um dado volume molar parcial do álcool, a multiplicação número de móis de água, volume molar parcial da água, número de móis de álcool, volume molar parcial de álcool, recupera exatamente o volume total do sistema. Ok? Muito bem. Agora é interessante que a gente reflita a respeito das diferenças entre a propriedade molar e a propriedade molar parcial. No início dessa aula nós falamos em propriedade molar, que é o quanto que a propriedade se altera a adição de número de móis, porém numa substância pura, simples, certo? Agora nós temos a propriedade molar parcial, que é o quanto que a propriedade se altera mediante a adição de um NI móis do componente I, mantendo, porém, temperatura, pressão e a composição dos demais componentes constante. Então, vamos imaginar sob que condições essas quantidades são diferentes ou se é que essas quantidades podem eventualmente ser iguais entre si. Existe uma determinada mistura no qual, uma mistura, vamos dizer, dos componentes A mais B, no qual as interações AA, BB e AB são todas iguais entre si. Nessa mistura aí, que nós chamamos de uma solução ideal, o que vai acontecer é o seguinte: uma vez que essas interações são muito
elas são iguais entre si, são uniformes, não vai fazer diferença para uma molécula de A se ela está cercada de A ou se ela está cercada de B. Portanto, o volume molar, que seria aquela alteração do volume, se eu adicionasse, por exemplo, Na mols da substância A, vai ser igual ao volume molar parcial, que é aquela alteração adicionando Na mols da substância A, porém na mistura. Certo? Então, o volume molar parcial e o volume molar, no caso, são iguais nessa situação. Vamos agora aplicar o que nós vimos até agora em alguns casos concretos, começando com grandezas de mistura. Vamos imaginar duas substâncias separadas, certo? A e B, ou vermelho e azul aqui. No início, separadamente, a grandeza Z, que mede então o volume total do sistema, a entalpia total do sistema, energia, é dada pelo somatório de Ni Z molar I para cada um, porque eles estão em separados sem interação um com o outro. Então Z total somatório de Ni ZI, ou seja, Na ZA mais NB ZB nesse caso. Quando eles estão misturados, as eventuais interações entre eles fazem com que a propriedade molar agora assuma o valor de propriedade molar parcial, que é diferente, via de regra, da propriedade molar, mas, de acordo com o teorema de Euler, Z total, a quantidade total do sistema, é o somatório de Ni Z molar parcial I. Certo? Então a gente tem a seguinte situação, isso aqui é o estado inicial, isso aqui é o estado final, e o ΔZ, que é então a variação da grandeza Z graças ao processo de passar daqui para cá, ou seja, das substâncias separadas para substâncias juntas, então nada mais é do que o ΔZ de mistura, é o Z final menos o Z inicial. O Z final é o somatório de Ni Z molar parcial I. O Z inicial é o somatório de Ni Z molar I. Então o ΔZ de mistura é o somatório de Ni que multiplica essa diferença. Z molar parcial I menos Z molar I. Então esse aí é o ΔZ da mistura. Vamos agora então, com base nisso, refletir o que você espera do volume de mistura e da entalpia de mistura nos seguintes casos. Primeiro, de uma solução ideal e depois de uma mistura de água e de álcool. Você espera que o volume de mistura seja zero, seja maior que zero, seja menor que zero, certo? O volume de mistura, então, nada mais vai ser do que essa diferença entre o estado inicial e final, entre as substâncias separadas e substâncias juntas. Nesses dois casos, deem uma pensada o que vocês esperam que vá acontecer. O tópico seguinte são as grandezas de reação. Vamos considerar uma reação química genérica. A mais de A mais B mais de B, dando C mais de C mais D mais de D. Nesse caso, então, aqui nós temos o início, A e B, aqui seria o fim, C e D, mas no meio da reação nós temos reagentes e produtos. A gente sempre tem que considerar que reagentes e produtos estão sempre no meio reacional, não estão separados em compartimentos separados. Então é um pouquinho diferente do caso da mistura. A entalpia do sistema é uma função, como a gente viu, da temperatura, da pressão e da composição, da quantidade de matéria de cada uma das espécies. Portanto, dH, a variação da entalpia, depende da variação da entalpia em função da temperatura, da pressão e dos números de mols. Porém, ao contrário da mistura, numa reação química, as variações de quantidade de matéria, ou seja, dos números de mols, não são independentes entre si, mas estão vinculados por causa da estequiometria. Vamos enxergar isso aí mais detalhadamente. No início, nós temos então Na0 mols de A, NB0 mols de B, NC0 mols de C, ND0 mols de D, no tempo t igual a zero. No tempo t, nós temos Na, NB, NC, ND, de modo que a variação é
N0A mais Na, etc, etc, para cada uma das espécies. Qual é a relação que existe entre essas variações de quantidade de matéria? Será que Na, N0A menos Na, N0B menos NB são iguais? Estão relacionados ou são independentes entre si? Na verdade, graças à estequiometria, A, B, C, D implica que A móis de A vão reagir com B móis de D, formando C móis de C e D móis de D. Dito de outra maneira, se eu dividir N0A menos Na por A, N0B menos NB por B, eles vão ser iguais entre si, e a mesma coisa para C e para D. Porém, se a reação vai nesse sentido, C e D vão ter a concentração aumentada, A e B vão ter sua concentração diminuída, certo? De modo geral, então, como aqui a gente vai ter um acréscimo e aqui um decréscimo no sentido usual, formal da reação, a gente considera os coeficientes estequiométricos dos produtos como sendo quantidades positivas e os coeficientes estequiométricos dos reagentes como sendo quantidades negativas. De modo que aí a gente vai ter o chamado avanço da reação. Ok? Esse avanço da reação, a quantidade de avanço da reação, depende então do quanto que varia a espécie pelo seu coeficiente estequiométrico. Lambda, então, vai ser sempre vai ser o vínculo que existe entre as variações das diferentes espécies. Esse vínculo pode ser expresso mais claramente se a gente considerar não uma variação finita, mas uma variação de DNI móis da espécie A, da espécie B, da espécie C, da espécie D. DNI sobre NI igual a D lambda, assim como delta NI sobre NI igual a lambda, DNI sobre NI igual a D lambda. Certo? Ou seja, todas as variações dos números de móis estão amarradas entre si mediante o avanço da reação e os coeficientes estequiométricos respectivos. DNI igual a NI D lambda. Bom, dito isso, então, nós podemos enxergar o efeito da reação química na entalpia da reação de duas maneiras. A primeira maneira seria enxergar apenas a variação enquanto número de móis de cada uma da espécie. Isso nos leva a expressar essa diferencial da seguinte maneira: dHdt, dHdP, e aqui todas as propriedades molares parciais multiplicadas pelas variações dos números de móis. Porém, nós também podemos expressar em função do avanço da reação. Se a gente substituir isso aqui, a gente vai ter aqui, DNI como NI de lambda. A gente pode coletar todos esses termos aqui, H molar parcial I, NI, coeficiente estequiométrico, e a gente vê que o D lambda fica em evidência. Todo esse termo aqui depende das espécies, porém o lambda não, o avanço da reação não. Então, a gente pode dizer que em vez de expressar a entalpia em função da temperatura, da pressão, do número de móis da espécie 1, da espécie 2, ou seja, A, B, C, D, etc., a gente pode expressar a entalpia em função da temperatura, da pressão e do avanço da reação, como propriedade fundamental que vai amarrar todas as outras variações. Então, fica assim: dH igual a dHdt, dt, dHdP, dP, dHd lambda vezes d lambda. Comparando isso aqui com isso aqui que a gente obteve na outra anteriormente, o que nós vemos é que dHd lambda, que é isso aqui, a variação da entalpia em função do avanço da reação, nada mais é do que esse somatório ponderado das entalpias molares parciais. Entalpia molar parcial de cada espécie multiplicada pelo seu coeficiente estequiométrico. Isso aqui é o que a gente chama da entalpia de reação. Voltando aqui para a reação genérica A móis de A mais B móis de B, dando C móis de C e D móis de D, se nós compararmos então os dois, a gente vai ver essa igualdade que acabamos de falar. Se nós abrirmos essa expressão aqui, esse somatório ponderado das entalpias molares parciais, nada mais é do que o somatório das entalpias molares parciais dos produtos
menos entalpias molares parciais dos reagentes. Não esquecendo que a gente definiu esse Ni como coeficiente estequiométrico que é positivo para os produtos e negativo para os reagentes. Então, no caso dessa reação acima, essa expressão fica pura e simplesmente sendo C, entalpia molar parcial de C, D, entalpia molar parcial de D, menos A, entalpia molar parcial de A, B, entalpia molar parcial de B. Essa expressão aqui, então, ela mede o que a gente chama de um desnível de entalpia entre produtos e reagentes. O quanto que os reagentes ou os produtos têm entalpia a mais ou a menos entre si. Por exemplo, será que os produtos têm uma entalpia maior do que os reagentes? Então isso aqui vai ser maior do que isso aqui, então ΔH vai ser positivo. Será que os produtos têm uma entalpia menor do que dos reagentes? Então isso aqui é menor do que isso aqui, então vai ser negativo. Ok? O efeito térmico, ou seja, o que a reação produz em calor para o meio externo, na verdade, é o efeito que é obtido integrando dH de lambda ao longo do avanço de lambda. Ou seja, a reação avança uma determinada quantidade, por exemplo, no seu sentido direto. A integral, então, da entalpia de reação ao longo do avanço da reação, que é isso aqui, é o que de fato a gente mede experimentalmente, por exemplo, no calorímetro. Ok? Só que é claro que isso aqui pode ir variando à medida que a reação prossegue. Então, porque ele depende, essa entalpia da reação depende da pressão, temperatura, mas também da composição do sistema que vai se alterando. Então, para efeitos de comparação, normalmente a gente faz o seguinte: a gente usa grandezas no seu estado padrão, que é um estado de referência, é um estado mais fácil de definir. Produtos e reagentes no seu estado padrão, de modo que a grandeza padrão da reação vai depender apenas dessa referência e não vai depender da composição do sistema. Certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre o tal estado padrão para a gente entender melhor. As condições padrão, simbolizadas por esse subscrito aqui, zero, em algumas vezes aparece assim um zero cortadinho, certo? Significa o quê? Que a gente vai considerar uma temperatura especificada, às vezes, na maior parte das tabelas, de 25 graus, mas não precisa necessariamente ser 25 graus para ser padrão. Sólidos e líquidos considerados enquanto substâncias puras no seu estado de agregação em questão, sob uma pressão de um bar, isso é importante. Os gases são considerados comportando-se idealmente também sob uma pressão de um bar. Soluções são consideradas com atividade unitária. Sobre a atividade, a gente vai falar ao longo do semestre um pouquinho mais adiante, mas atividade é essencialmente uma maneira de se expressar a concentração intimamente relacionada ao conceito de potencial químico, como nós vamos ver depois. E, o que é mais importante aqui, as substâncias são consideradas isoladamente, não interagindo entre si, porque é uma grandeza formal. Então, se nós pegarmos substâncias então nos seus estados de referência e nós expressarmos as reações químicas ou transformações levando no seu estado de referência para outro estado de referência, nós então temos uma descrição completa, bastante reprodutível dos efeitos térmicos. E aí nós escrevemos a reação como uma equação termoquímica. E a equação termoquímica nada mais é do que a própria equação estequiométrica acrescentada do efeito de entalpia de reação referente àquela transformação indicada. Por exemplo, aqui nós temos a vaporização da água, só que aqui no caso sob uma pressão de um bar, certo? Onde nós passamos 1 mol de água líquida para 1 mol de água gasosa. O ΔH a 298 Kelvin dessa transformação é de 44,02 kJ. Certo? Se o valor de ΔH é negativo, a transformação é exotérmica. Se o valor de ΔH é positivo, que é como tem nesse caso aqui, a transformação é endotérmica. Então, isso significa que para passar da fase líquida para a fase gasosa é necessária a absorção de calor de uma quantidade de 44,02 kJ. Aqui a gente tem, por exemplo, duas reações.
hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, formando água líquida, ou formando água gasosa. Hidrogênio e oxigênio gasosos têm uma entalpia extremamente elevada, que diminui bastante ao formar água gasosa, mas diminui mais ainda ao formar água líquida. Esse desnível aqui, 242, e esse desnível aqui é 286. É fácil ver que a diferença entre os dois, gasoso e líquido, portanto, é exatamente igual à diferença entre esses dois desníveis, portanto, 44 kJ, menos 44 se a gente for do gasoso para o líquido, mais 44 se for do líquido para o gasoso. Com base, então, nessas grandezas que nós definimos e nos conceitos que foram apresentados, nós vamos aplicar todo esse instrumental da termoquímica para o estudo detalhado dos processos químicos e físicos nas próximas aulas.